Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Eu não tava planejando fazer esse vídeo, pelo menos postar hoje é quarta, então eu vou gravar, editar e postar logo hoje. Eu tinha outro vídeo planejado, mas tem situações que você não consegue ficar calado, principalmente quando é relacionado com o seu trabalho, e não só com o seu trabalho, mas também com o mundo no geral, porque não é só o Brasil ou alguma região do Brasil que é afetado por isso. Eu vou falar um pouco sobre a Amazônia, essa situação toda que está acontecendo, porque chega uma hora que, como eu falei, não tem como fingir que não tá acontecendo, não tem como guardar mais essa raiva, porque o que eu mais sinto é raiva, porque eu não sei vocês, mas o Brasil tem, eu acho, o Brasil tem todo um potencial de tudo praticamente, é um país totalmente rico em tudo, só que nunca foi aproveitado do jeito certo, enfim, tudo é culpa praticamente, a maioria da culpa, pelo menos, é de pessoas que não governam bem o país. Eu não tô aqui para falar que o atual presidente Bolsonaro é um bosta, eu não tô aqui para falar de ideologia política, eu tô aqui para falar de fatos e mais precisamente do meio ambiente no geral, porque, né, é o que eu trabalho, é o foco do canal, então não tô aqui para receber xingamentos de gente que apoia o Bolsonaro ou gente que apoia o PT, o Haddad, enfim. Eu tô aqui para falar que eu não tenho partido político nenhum, eu tô aqui em prol da natureza. Então, a partir do momento que isso começa a ser afetado, que ela começa, a natureza no geral, começa a ser destruída, que é o que está acontecendo no momento, eu tenho que intervir porque eu não consigo ficar calada numa situação dessas. Enfim, se tiver algum comentário ou alguma falta de respeito, alguma discussão desnecessária, eu vou fechar os comentários, eu não sou obrigada a aturar isso, acho que ninguém tem o direito de chegar e falar que alguma coisa tá certa assim e pronto, é isso, ainda mais relacionado com política e uma coisa tão séria assim, um assunto tão sério. Enfim, eu só queria falar isso, eu tô com o celular aqui, porque, desculpa, eu vou ficar lendo, porque eu quero deixar tudo certinho, eu vou deixar várias fontes aqui do que eu vou falar, então não é só, esse jornal, esse site é muito é, partidário, né? Tende para um lado ou outro. Eu só peguei as notícias que eu acho que encaixam melhor de título também, mas eu vou deixar tanto aqui embaixo as fontes, a matéria certinha, e também vocês podem pesquisar, porque não é só porque eu tô botando uma matéria só que só existe uma. Então, enfim, vamos começar. Número de queimadas cresce 70% e é o maior desde 2013. A Amazônia lidera. Tem como falar... Precisa falar mais alguma coisa do que isso, né? Porque... Gente, não é só o Brasil que sofre com isso. A Amazônia é responsável por 20% do oxigênio do planeta. Sim, tem aquela história de que plânctons e cianobactérias são responsáveis pela maior parte do oxigênio do planeta. Isso é verdade, elas ficam no oceano. Mas a Amazônia é responsável por 20% do planeta. Queimadas na Amazônia provocam um corredor de fumaça na América do Sul. Sistema de alerta de desmatamento. Tem aí tudo certinho, mostrando a degradação e o desmatamento, os dois ao mesmo tempo, então as áreas. E o estado mais afetado é o Pará. Desmatamento na Amazônia seria o dobro do registrado pelo INPE, aponta estudo de universidade americana. Então, assim, eu não sei muito bem, eu não posso falar muito bem porque eu não trabalho com isso, como eles fazem o monitoramento, o mapeamento, principalmente de queimadas, mas até onde eu sei é por imagem aérea, então eles fazem a área toda e eles vão fazendo a proporção. Então, por exemplo, pelo mapeamento aéreo, pelas imagens aéreas, eles têm uma noção fazendo a escala, era essa palavra que eu estava procurando, e com isso eles podem fazer a proporção e dar um dado específico. No geral é isso, pelo menos até onde eu sei. Então, nosso querido presidente Bolsonaro disse que os dados eram falsos, inclusive tem uma matéria que eu vou achar. Recentemente, o INPE divulgou uns dados sobre desmatamento e o nosso presidente não ficou muito feliz com isso, então ele exonerou o responsável, o diretor do instituto, o Ricardo Galvão. E uma das declarações dele foi que esses números de desmatamento, que até onde a gente sabe, até onde foi estudado, tanto pelo Brasil, por esses institutos, quanto por entidades internacionais, são abaixo do real. Então, se foi 70%, na verdade pode ser 80%, mas eles só divulgam 70% porque é menos pior, sabe? O Ricardo Galvão, o diretor do instituto, foi exonerado e o presidente falou que os números prejudicam a imagem do país. Claro que prejudicam, porque por causa disso, por causa do desmatamento desenfreado que o senhor permitiu, a Alemanha teve todo esse caso da Alemanha, da Merkel, que
o Ministério do Meio Ambiente, se eu não me engano, da Alemanha, ia financiar o reflorestamento da floresta amazônica, né, obviamente, e eu não lembro quanto era o valor, eu acho que eram 150 milhões de euros, reais, na verdade, mas a Merkel decidiu cancelar com razão, por quê? Não adianta nada você reflorestar para no dia seguinte queimarem, desmatarem. Não satisfeito com essa desistência do financiamento pela Alemanha, nosso presidente ainda respondeu que nem uma criança birrenta, falando que a Merkel deveria pegar esse dinheiro e reflorestar a Alemanha. Senhor presidente, a Alemanha é um dos países que mais contribuem para o reflorestamento, tanto da própria Alemanha quanto de outros países da Europa. Então, acho que o senhor deveria pesquisar antes de falar besteira, como todas as outras besteiras que o senhor já falou. Além da Alemanha, a Noruega também ia financiar o reflorestamento da Amazônia. Também não satisfeito com isso, já que cancelaram esses fundos, né, para ajudar a Amazônia, o Bolsonaro também deu uma declaração falando: a Noruega não é aquele país que mata baleias? Preciso falar mais alguma coisa? Então a gente já sabe que ele não consegue receber críticas, e não são críticas pessoais, esse que é o pior, porque se fossem pessoais, ok, é sobre a própria pessoa, ele tem direito de se defender, mas é sobre o país. Então a partir do momento que o senhor ferra um país porque não consegue aceitar a crítica, e não só crítica, ajuda estrangeira, porque, como eu falei, não adianta você reflorestar para no dia seguinte acabarem com a floresta, o senhor está destruindo o Brasil e o mundo no geral. Então, por favor, pare de fazer besteira. Após a interrupção de repasses a projetos na Amazônia, governadores decidem negociar diretamente com países europeus. Isso é o Bloco Amazônia Legal, eles viram que o presidente não estava fazendo nada para ajudar a situação, então eles mesmos, no desespero, estão tentando negociar com os países. Mas como eu falei, também não adianta nada eles fazerem a coisa certa para depois o presidente liberar essa matança, porque não é só a floresta. Todo mundo sabe que tem um ciclo da vida, que é um ecossistema, é um bioma. A Amazônia é um dos biomas que tem mais biodiversidade no planeta. E como eu falei, também é muito importante para o oxigênio do planeta. Então, enfim, não adianta nada destruir, matar os animais, matar a floresta e acabar com a nossa vida também, consequentemente. Política ambiental de Bolsonaro ameaça acordo com a União Europeia e alarma até agronegócio exportador. Ou seja, já não basta destruir uma das maiores riquezas do mundo. Ainda por cima vai atrapalhar a exportação, a produção e exportação do agronegócio, e vai atrapalhar a economia do país, né? Então é um dominó, não é só matar a floresta e pronto, é isso. Como eu falei, tudo depende da floresta. O oxigênio do planeta, a nossa vida, a vida dos animais e a economia do país. Porque como é que você vai plantar, como é que você vai criar gado, criar qualquer coisa sem sustentar a vida no solo, sabe? E agora tem duas declarações que eu queria mostrar pra vocês, que eu acho que todo mundo viu também recentemente, que foi sobre fazer cocô dia sim, dia não, segundo o presidente Bolsonaro, porque isso ajudaria o meio ambiente. Pelo visto, o senhor também não sabe que esterco, tanto de animal, de gado, já que eles produzem muito esterco, quanto humano mesmo, serve como fonte de energia. E uma das que mais me irritou, assim, a declaração foi há um tempo atrás: questão ambiental é só para veganos que comem vegetais. Realmente, senhor presidente, só vegano vive nesse planeta, só vegano merece lutar pelo nosso meio ambiente, pela vida no planeta no geral, né? E só vegano vai viver nesse mundo porque só ele tá lutando, só os veganos estão lutando. O resto da população que não é vegana não precisa fazer nada, não precisa fazer sua parte, pode jogar lixo no chão, pode continuar com a queimada, pode ficar calado nessas situações, porque, né? Mundo, um planeta limpo, um planeta saudável é só pros veganos, né? Tá bom, então. O presidente afirmou nesse sábado querer transformar a Baía de Angra dos Reis em uma Cancún brasileira e que apenas veganos se incomodariam com a iniciativa. Realmente, só vegano tem essa noção de que transformar uma baía, que também não é muito limpa, tá? Nenhuma baía no Rio de Janeiro, principalmente, já que é o que eu conheço mais, é limpa a ponto de se transformar numa Cancún brasileira, então não tem nem comparação. E realmente o país está muito bom, né, para você incentivar o turismo numa região, qualquer região que fosse, mas acho que tem problemas mais graves, né, para solucionar antes de
de querer se preocupar com esse tipo de coisa, sabe? Que tal salvar o planeta antes, salvar o seu país, antes de querer fazer turismo, melhorar o turismo por aí. E não adianta falar que, porque turismo vai atrair dinheiro. Como eu falei, não adianta nada atrair dinheiro, não adianta nada querer reflorestar, usar esse dinheiro, que eles não vão usar de qualquer jeito. Não adianta usar esse dinheiro, teoricamente, para ajudar o meio ambiente, sendo que não vai para esse propósito, e não adianta reflorestar um dia e queimar no outro. Todo mundo viu ontem, como eu falei, hoje é quarta, dia 21, que São Paulo ficou no escuro. Também muita gente está falando que isso é fake news. Uma parte pode ser até fake news, pode ser um pouco de exagero, mas, gente, a Amazônia está queimando há 17 dias. E ninguém falou nada até agora, só porque afetou São Paulo. Não tô falando só porque afetou São Paulo, as pessoas estão se importando, mas foi bom até ter afetado São Paulo, porque é a maior metrópole do país e uma das maiores da América Latina. Então, agora as pessoas estão vendo que isso está acontecendo, porque até então pouca gente sabia. Eu mesma até ontem, anteontem, não sabia dessa situação. Então, essa é a gravidade do problema, porque a Amazônia está queimando há 17 dias e ninguém sabia. E ninguém pode fazer nada, porque não adianta a gente fazer a nossa parte, sendo que o governo não ajuda. Enfim, sobre isso da fake news, em parte também pode ser um pouco de exagero, porque sim, tem a questão da frente fria, só que as pessoas não entendem que a queimada junta com a frente fria, e aí é muito complexo, mas enfim, piora a situação, é como se fosse isso. E tem vento, tem chuva, tem um bando de coisa, um bando de agente externo que pode contribuir para isso e pode mudar de lugar. Não adianta falar porque a Amazônia está não sei quantos milhares de quilômetros longe de São Paulo. Vocês percebem que o planeta é um organismo vivo, né? Então tem vento, tem chuva, nada fica parado no lugar. Então, sabe, isso é gente sem argumento, é gente que quer mentir e mente na cara dura e acha que o pessoal vai acreditar. Inclusive, muita gente acredita, infelizmente, porque a maioria dos eleitores do Bolsonaro... Eu não tô falando isso como se fosse uma coisa agressiva, eu tô falando porque é verdade, infelizmente. E eu espero que o pessoal se eduque, eu sei que muita gente já se educou, mas esse pessoal acredita fielmente e cegamente no que o presidente diz e pronto. Essa é a verdade absoluta dele, sendo que não é verdade. Eu vou deixar algumas fotos na tela de como está a situação. São pesadas, eu sei, mas eu prefiro mostrar do que continuar falando. Só falando não tem o mesmo impacto. Então eu espero que vocês divulguem, não necessariamente só o meu vídeo, eu não tô falando pra me divulgar, mas divulgar outros vídeos que o pessoal tá fazendo. Eu sei que a Nilce e o Leon fizeram um vídeo sobre isso. Eu espero que o Felipe Neto faça, já que ele é o maior youtuber do Brasil. E eu espero que chegue na imprensa internacional. Muita imprensa internacional já falou sobre isso, muito jornal, mas ainda assim é pouco pro que realmente está acontecendo. E eu espero que com isso o senhor presidente tome vergonha na cara e faça alguma coisa e ajude o nosso planeta, porque também não adianta a gente fazer um bando de coisa para tentar ajudar, sendo que o pior que poderia acontecer é continuarem com as mesmas ações que são horríveis e que não tem fiscalização, que esse também é um dos maiores problemas da Amazônia. Não adianta você ter multa, fazer um bando de crime relacionado ao meio ambiente, sendo que não tem quem fiscalize, ou até tem como fiscalizar quem fiscalize, mas não adianta, porque o próprio pessoal do poder faz besteira. O ministro da Pesca foi multado em R$40 mil, eu acho, porque ele estava pescando ilegalmente. Então, assim, se eles não dão exemplo, como é que eles esperam que a população mude e ajude? Enfim, também aquecimento global, eu vi que um dos filhos do Bolsonaro, acho que foi o Carlos, também fala muita besteira, gente, eu nunca vi. Porque também, eu acho que ninguém toma conta dos twitters deles, da família Bolsonaro, que é muito triste também, porque só mostra que é mais despreparo ainda. Ele falou sobre aquecimento global, uma besteira muito grande, tipo, se tá tendo aquecimento global no mundo, por que tá tão frio assim em alguns lugares, sei lá, foi alguma coisa do tipo. O pessoal não entende que o aquecimento global não é só derreter calota polar e pronto, e aumentar o nível do oceano e ficar muito quente. Isso desregula totalmente a dinâmica do planeta, não é porque tá fazendo frio num lugar que não tá tendo aquecimento global. Inclusive, frio extremo num lugar que não deveria ter frio extremo é um sinal de que as coisas estão dando muito errado. Então, assim, por favor, pesquisem antes de falar besteira e não sigam ninguém cegamente, porque com certeza essas pessoas... É o intuito dessas pessoas fazer lavagem cerebral em você e tá dando certo, infelizmente, pra maioria da população. Pra maioria não, mas pra muita gente. Então, isso acaba
afetando o mundo todo, como eu falei, porque no caso da Amazônia não é só a gente que sofre. Vontade de sair xingando, mas eu não posso. Eu vou continuar fazendo vídeo tentando ajudar, falando o que vocês podem fazer para ajudar a fazer a sua parte, porque eu sempre falo que, por menor que seja a sua ação, faz a diferença, de pouquinho em pouquinho a gente pode fazer a diferença. Então, enfim, vamos tentar ajudar o planeta. E desculpa, esse vídeo ficou bagunçado, enfim, já sabem. Até a próxima. Nha.